A existência de buracos negros foi prevista há mais de um século, com nada além de equações matemáticas. Só agora tiramos a primeira foto de um deles. Mas os buracos negros ainda guardam muitos segredos, como seus gêmeos ainda mais misteriosos, buracos brancos. É sério. Imagine se pudéssemos gravar um buraco negro em vídeo, assisti-lo a puxar e consumir qualquer coisa que se aproxime demais, até mesmo a própria luz. Agora rode de trás para frente essa gravação. É isso que um buraco branco deveria ser. O buraco negro empurrando e expelindo matéria. Vamos voltar à Terra. Vá até a pia da cozinha. Abra a torneira e veja como a água flui para o ralo. Esse ralo é um buraco negro. Sua atração é muito poderosa para que algum fluxo de água escape. Mas agora, concentre-se no próprio fluxo. Onde a água encontra a superfície da pia, ela explode em todas as direções com tanta força que não pode fluir de volta. É assim que um buraco branco deve ser. Se pudesse voar para o espaço em um foguete, você enfrentaria o maior desafio. A gravidade da Terra não o deixará sair. Exceto com motores extremamente potentes, e se você estiver indo rápido o suficiente para conseguir vencer a gravidade, o que é chamado de velocidade de escape. A gravidade do buraco negro é tão imensa que a velocidade de escape necessária aqui se torna completamente inacessível. É maior que a velocidade da luz, e nada no universo pode ser mais rápido que isso. Use essa força de gravidade para mudar de direção. Agora, ela empurra para fora em vez de puxar. Assim como é impossível escapar do poder de um buraco negro, a luz não pode se aproximar de um buraco branco. Isso é estranho, porque um buraco branco tem massa, então deve ter gravidade. Como qualquer objeto espacial, os buracos brancos devem atrair outras matérias para eles. Assim como o Sol mantém os planetas flutuando ao seu redor, ou a Terra mantém seus pés no chão. Um buraco negro possui bordas externas chamadas horizontes de eventos. Dentro deles, a gravidade é a mais poderosa. Se algo ultrapassar esse limite, nunca escapará. O horizonte de eventos de um buraco branco seria uma borda impenetrável que não deixaria nada entrar. Um buraco negro está constantemente se alimentando da matéria ao seu redor. Enormes nuvens de gás e poeira que não são puxadas para dentro do buraco acabam girando em torno dele. Eles formam um disco luminoso de acreção, super achatado por estar girando muito rápido. Ao contrário dos buracos negros, seus gêmeos brancos provavelmente não giram, então eles não teriam esses discos semelhantes a halo. Não há evidências de que os buracos brancos, como os imaginamos, estejam ocultos em algum lugar do universo. Até agora, eles são puramente uma teoria matemática. Além disso, um objeto maciço que constantemente vomita matéria teria que ser notado. No entanto, eles não foram encontrados em lugar algum. Mas existem teorias sobre o que poderia ser um buraco branco. Você se lembra de ter aprendido na escola que a matéria não pode ser criada nem destruída? Isso significa que a quantidade total de massa e energia no universo é constante. Por exemplo, quando você queima um tronco, tudo no final, fuligem, cinzas e gases, será igual aos materiais antes existentes nele. E não importa o que aconteça com alguma partícula, ela ainda contém informações sobre o seu estado original. Isso não se encaixa bem com buracos negros. Os cientistas sabem que toda a massa deles evapora com o tempo, porque eles vazam energia. Mas mesmo que um buraco negro perca toda a sua massa, ainda não fornecerá as informações sobre tudo o que consumiu. Então, para onde vai todo esse material? Estamos acostumados a pensar que a fonte do poder de um buraco negro é uma singularidade no seu centro. Esse é um ponto único, muito pequeno, mas tão massivo e denso que a física e a matemática simplesmente são derrotadas. É quase como abrir um buraco na própria realidade. Alguns astrônomos pensam que em vez de a singularidade ser um objeto denso no centro, deve haver uma abertura no fundo do buraco negro, que poderia levar a outro ponto do universo, ou a um universo completamente diferente. E o que poderia estar do outro lado é um buraco branco. Isso resolveria o problema da informação. Simplesmente vai para outro lugar em vez de apenas desaparecer. Outra ideia diz que um buraco branco pode ser um breve período do ciclo de vida de um buraco negro, o seu fim. Se os buracos negros perdem constantemente sua massa, eles acabam perdendo tudo e desaparecendo. Mas nessa última fase de vida, eles podem se tornar buracos brancos. Isso explicaria por que não podemos detectá-los, pois é quase impossível encontrar um buraco negro evaporado. Sua evaporação simplesmente leva muito tempo. Sabemos como os buracos negros aparecem. Uma estrela muito maior que o Sol atinge uma idade em que sua própria gravidade a faz entrar em colapso em uma explosão de supernova. É muito mais difícil entender como um buraco branco se formaria.
A menos que ele seja também o resultado do envelhecimento, mas de um buraco negro em vez de uma estrela. Os primeiros buracos negros na história do universo se formaram logo após o Big Bang, e essas coisas antigas são grandes candidatas a provocar buracos brancos. Essa ideia também faz os astrônomos pensarem que os buracos brancos podem ser pequenininhos, menores que o comprimento de onda da luz, que é do tamanho de bactérias. Isso os tornaria invisíveis para nós. Nada reagiria com eles por causa da sua força repulsiva, e ainda assim, eles teriam uma certa massa. Em outras palavras, eles seriam bons candidatos como a misteriosa matéria escura, a qual compõe 85% do universo, mas não podemos observá-la. Alguns dizem que o Big Bang em si é suspeitamente semelhante ao que deveria ser um buraco branco. Um pequeno ponto que de repente explode e se espalha em todas as direções, produzindo toda a matéria que um dia se transformará em estrelas, galáxias, planetas e vida. O único detalhe que poderia nos alertar sobre a aproximação de um deles é um leve embaçar nas estrelas mais distantes, devido ao efeito de lente gravitacional do buraco, que tem um campo gravitacional tão poderoso que até enverga raios de luz que tentam passar por ele. Esse indício pode até passar despercebido, mas certamente vamos ver que há algo errado quando as camadas de gases dos planetas como Netuno, Júpiter ou Saturno começarem a ser puxadas. Isso vai criar uma nuvem de poeira e gás tão grande e quente ao redor dele que vai ser impossível não vê-lo. Parece injusto que algo tão pequeno, os buracos negros menores, podem ter apenas 24 quilômetros de diâmetro, possa consumir coisas que são milhares de vezes maiores. Mas antes de comer nosso sistema solar inteiro, ele vai destruir tudo. Veja bem, nossos planetas são mantidos em órbita por causa da gravidade do nosso Sol. Quando a força gravitacional do buraco negro se aproximar de cada planeta, ele vai brincar de cabo de guerra com o nosso Sol, reduzindo tudo a pedaços. Assim que esse fenômeno alcançar o cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte, nós começaremos a sentir a força dele. Supervulcões vão explodir, terremotos devastadores vão balançar o chão e tudo vai virar pó, como se Thanos tivesse estalado os dedos. Outra coisa, ao contrário do que eu acreditava, os buracos negros não sugam as coisas. A sucção só acontece quando alguma coisa é puxada para dentro de um vácuo de espaço, e o buraco negro é o oposto do espaço. Então não se preocupe, se algum dia nos aproximarmos de um, jamais seremos sugados. Nós simplesmente cairemos dentro dele. Nossa, que reconfortante. Mas não seria uma queda qualquer. Os buracos negros gostam de fazer isso com estilo. Antes de desaparecer dentro do abismo, qualquer coisa que caia dentro da força gravitacional de um deles vai passar por um processo chamado de espaguetificação. Pois é, eu também ri quando ouvi essa palavra pela primeira vez. Mas isso não é motivo de riso. Basicamente, se qualquer coisa se aproximar de um buraco negro, antes de cair, será esticada, como um espaguete, por causa da incrível gravidade. Algumas comidas podem ser assustadoras. Mas não se preocupe com essa conversa de espaguete. De acordo com estimativas científicas, a probabilidade de um buraco negro passar pelo nosso sistema solar, bem como mastigar nosso planeta, é menor que as chances de ganhar na loteria 10 vezes seguidas. Em números, é de 1 em 1 trilhão. Ufa, que alívio! Tenho que admitir, os buracos negros são super legais. Quanto mais eu aprendo sobre eles, mais curioso fico. Tipo, o que aconteceria se dois supermassivos colidissem? Será que se tornariam um super, hiper, mega buraco negro? Tipo dois furacões monstruosos que colidem, se fundem e criam o mais épico dos furacões. Só que no espaço. Parece que quase todas as galáxias do universo têm buracos negros em seus centros. Em algumas delas, eles podem ser bilhões de vezes maiores que o nosso Sol. Agora imagine o que aconteceria quando duas galáxias se tornassem uma só. Seus buracos negros teriam que entrar em um acordo para coabitar e interagir como buracos civilizados. Mas os cientistas acreditam que quando dois buracos negros supermassivos entram em contato, seja espiralando para dentro e encostando um no outro, ou por uma colisão direta, isso não resulta em uma fusão pacífica. Pelo fato de as forças serem imensas, um deles vai ser chutado para longe com uma velocidade inacreditável. Um chute ainda mais poderoso pode acontecer se dois deles estiverem girando para direções opostas. Seria como dois discos girando juntos e de forma incrivelmente rápida. O mais fraco dos dois seria arremessado para fora da nova galáxia, que seria formada e nunca mais seria visto.
e o vencedor seria premiado com uma quantidade enorme de energia, fazendo nuvens de poeira e de gás o rodearem e brilharem por milhares de anos. Isso que eu chamo de guerra nas estrelas. Foi mal aí. Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie. Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isto, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros, mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios-x que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios-x afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de 1 segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10.000 anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram. É assim que os buracos negros se criam, e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe,
É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias. Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco. Provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então, ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo. O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang, através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito. Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez. Em algum lugar no subsolo de laboratórios super secretos, os cientistas estão tentando criar um buraco negro. Parece que a última experiência foi um sucesso. O buraco negro paira sobre a mesa por um momento, mas então, em uma fração de segundo, ele a engole inteira. Após esta refeição, o buraco negro cresce até ficar fora de controle. Microscópios e tubos de ensaio voam para o vazio escuro. Logo, tudo na sala foi consumido. Quanto mais come, maior ele fica e atrai objetos ainda maiores. Na superfície, as pessoas seguem sua vida normalmente. Alguns corredores param de correr ao ver uma esfera negra gigante crescendo à distância. Casas são arrancadas de seus alicerces e carros voam pelo ar, em direção ao abismo negro. Em apenas alguns minutos, o buraco negro envolveu todo o nosso planeta. Depois, cresce o suficiente para consumir a Lua e Marte. O buraco negro agora é mais pesado do que qualquer coisa em nosso sistema solar. Todos os planetas começam a circundá-lo, antes de se tornarem alimento para o monstro. Por fim, até o Sol se extingue na barriga da fera. Bom, me pareceu muito sombrio. Não se preocupe, não é assim que este cenário se desenrolaria na vida real. Nossos cientistas podem realmente ser capazes de criar um buraco negro, mas é muito mais seguro do que isso. O esforço para fazer um buraco negro é liderado por cientistas que trabalham em Genebra, em algo chamado Grande Colisor de Hadrons. Essa máquina basicamente faz as partículas se moverem em alta velocidade até que colidam. Quando isso acontece, elas liberam muita energia e criam muitos efeitos interessantes. Os cientistas acreditam que a energia liberada por essas colisões pode ser suficiente para criar um buraco negro. Algumas pessoas ficaram tão preocupadas com isso que até tentaram proibir a construção do Grande Colisor de Hadrons. Felizmente, se um buraco negro surgisse, seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Os buracos negros realmente produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Se um surgisse no experimento, ele queimaria instantaneamente e desapareceria em 1/1000º de segundo. Mesmo se um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão levemente que nada aconteceria. Supondo que tenha sobrevivido o suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria cerca de 500 trilhão de anos para ganhar meio quilo. Os buracos negros podem ser realmente úteis. Um com a massa do Monte Everest emitiria energia suficiente para abastecer completamente a humanidade. Melhor ainda, os buracos negros são tão densos que um desse tamanho ocuparia apenas uma pequena parte do espaço.
não poderíamos criar nada tão enorme quanto os buracos negros que ocorrem naturalmente. Alguns podem pesar centenas de milhares de vezes mais que o nosso Sol. Recentemente, os cientistas observaram um verdadeiro banquete de buraco negro. A visão de um buraco negro destruindo uma enorme estrela é uma das visões mais fascinantes do universo. Mais pesado e mais destrutivo do que qualquer outra coisa que existe, o buraco negro é incrível e assustador. E os buracos negros não são realmente negros. Eles são tão grandes que mesmo a luz não consegue escapar da sua atração, o que significa que eles são realmente invisíveis. Os cientistas só podem encontrá-los com instrumentos especiais. A maioria dos buracos negros naturais nasce quando as estrelas chegam ao fim de sua vida útil. Você pode imaginar estrelas saudáveis como fornalhas gigantes que queimam hidrogênio e liberam quantidades inacreditáveis de energia. A cada segundo, estrelas como o nosso Sol produzem mais energia do que a humanidade jamais produziu, o que a empurra para fora e a faz querer se expandir. Isso é o que eventualmente encontra seu caminho para a Terra, como o calor que deu origem à vida em nosso planeta. A única coisa que impede essa expansão é a gravidade, uma força que basicamente puxa objetos em direção a algo pesado. A maioria das pessoas conhece a gravidade como algo que nos mantém plantados no chão e nos impede de sair voando para o espaço. A força da gravidade de uma estrela é tão forte nas estrelas que as faz querer implodir sobre si mesmas. Então, quando uma estrela está saudável, a força da gravidade empurra para dentro e a energia que ela libera tenta inflá-la como um balão. Essas forças, na maioria das vezes, se cancelam e impedem qualquer coisa de acontecer. Quando uma estrela queima seu combustível, porém, nada está empurrando para fora para impedi-la de entrar em colapso sobre si mesma. Algumas estrelas realmente grandes produzem tanta energia que gradualmente se expandem em algo chamado gigante vermelha. Quando ficam sem combustível, elas esfriam e a gravidade empurra o objeto enorme para um espaço minúsculo. Os cientistas usam o nosso Sol para medir o quão grandes são as coisas no espaço. Ele pesa uma massa solar. Se uma estrela leve como o nosso Sol implode, não acontece muita coisa, o que é uma sorte se você já se preocupou em ser engolido por um buraco negro. Se uma gigante vermelha com cerca de 10 massas solares implodir, algumas coisas incríveis podem acontecer. O colapso de uma delas é tão intenso que explode em uma supernova, liberando uma luz tão brilhante quanto toda a galáxia. Estrelas com massa suficiente para produzir supernovas, às vezes, se tornam buracos negros. Seu peso faz com que a gravidade as empurre para baixo e as compacte até que entrem em colapso em um buraco negro em menos de um segundo. O interior de um buraco negro é misterioso e inexplorado, por razões óbvias. Uma coisa que sabemos é que eles são tão grandes que podem até distorcer o tempo. Um segundo próximo ao disco negro pode ser igual a semanas ou até meses na Terra, dependendo do seu tamanho.